Eita, eu vou tirar. Vai chutar da torcida. Vai, 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 vai. João Vitor, mais rápido que você. Vai mais rápido, mais rápido, mais rápido. Tira a tampa. Não, tira a tampa do gol. Neném não é goloso, o neném não consegue sentar. Tira a tampa. Vai, gente. O outro tá ganhando, o outro tá ganhando. Dani, que molestagem. Por aqui tá muito pequeno. Por isso que o menino tá com 2 horas no ano. Aperta essa mamadeira. O azul tá achando se marcar o fogo. Nada essa mamadeira. Vai, Dani, anda logo. Se não mamar tudo, a gente vai tirar essa madeira e já era. Aperta, aperta, mãe. O bebê sofre. Tem açúcar nesse leite, pelo menos? Não, tem nada, é puro. Neném não pode tomar leite com açúcar. Ô, Cíntia, neném não pode tomar leite com açúcar, mãe. Da cólica. Gente, mas essa mulher aqui bebendo leite sem açúcar, ô coisa ruim. Vamos, Dani, vai, Dani, vai. Vamos, Dani, vamos, Dani, vamos. Uhul. Vamos, Dani, vamos, Dani. Vamos, Dani. Eu adoro esse barulho, gente. Vai, mãe, vai. Vamos, Dani, vai tomar um pouco, vai, Dani, vai. Vai, Dani, a Jéssica desistiu. Deixa eu fazer lá pra tia, será que eu sou pipoca?